Não corte meu cabelo de novo, por favor, não faça isso. O grito desesperado ecoou pela mansão, fazendo o sangue de Gabriel Santiago gelar nas veias. Ele havia chegado em casa mais cedo, querendo fazer uma surpresa para sua esposa, mas o que ouviu foi o som de sua filha sendo torturada. Cale a boca, Manuela. Sua mãe morreu e você tem que esquecê-la. A voz fria de Verônica cortou o ar como uma lâmina. Gabriel correu pelos corredores, seguindo os gritos que vinham do quarto de Manuela. Quando abriu a porta, a cena destruiu seu mundo. Verônica segurava sua filha de 5 anos, cortando grandes mechas de seu cabelo loiro com uma tesoura de cozinha. O cabelo da menina estava completamente irregular, com enormes falhas onde já havia sido cortado outras vezes, as bochechas vermelhas e inchadas de tanto chorar, os olhinhos azuis marejados de terror. Ela parecia uma criança em estado de choque. Menina feia, não merece ser bonita como sua mãe foi. Verônica continuou cortando sem notar Gabriel na porta. A palavra que mais impactou Gabriel foi de novo. Sua filha havia implorado para que não cortassem seu cabelo de novo. Isso significava que já havia acontecido antes. Quantas vezes? "O que você está fazendo?" gritou Gabriel, fazendo Verônica se assustar e largar a tesoura. Manuela correu para os braços do pai, tremendo como uma folha, agarrando-se a ele como se fosse um salva-vidas. "Papai, ela cortou de novo. Eu não falei da mamãe, eu juro." Nesse momento, Dona Lúcia apareceu correndo na porta. A funcionária de 55 anos que cuidava de Manuela desde que era um bebê, trazia nas mãos um punhadinho de mechas loiras. "Seu Gabriel", disse Lúcia chorando, "eu preciso te contar tudo. Isso está acontecendo há muito tempo." Gabriel olhou para a filha em seus braços, notando pela primeira vez detalhes que deveria ter percebido. Manuela estava mais magra, mais calada, mais assustada, seu cabelo destruído, cortado de forma cruel e irregular. Verônica tentou controlar a situação com sua habitual habilidade manipuladora. "Gabriel, amor, você chegou no momento errado." Manuela teve uma crise. Ela estava se machucando, arrancando o próprio cabelo. Eu só estava tentando impedi-la de se ferir mais. Mas Lúcia negou com a cabeça energicamente. "Não é verdade, senhor. Eu vi tudo da porta. A patroa estava cortando o cabelo dela por raiva, gritando coisas horríveis." "Mente, Gabriel. É uma funcionária velha tentando causar problemas entre nós." Manuela levantou a cabecinha e sussurrou. "Papai, ela disse que se eu sonhar com a mamãe de novo, ela vai cortar tudo, vai me deixar careca." O mundo de Gabriel desabou por completo. "Lúcia, há quanto tempo isso está acontecendo?" perguntou Gabriel, segurando Manuela com força protetora. "Desde que a patroa se mudou de vez para cá, senhor. Ela me ameaça todo dia. Disse que se eu contasse, inventaria que eu estava roubando. Eu desejei tanto que vocês fossem felizes. Pensei que a menina finalmente teria uma mãe de verdade. E ela tem uma mãe de verdade, só que essa menina não aceita autoridade. Vive desrespeitando, falando da mãe morta a toda hora." A frieza com que Verônica se referiu à falecida esposa de Gabriel como mulher morta foi como um tapa na cara. Ele se lembrou de como durante o namoro ela sempre se referia respeitosamente à memória da mãe de Manuela. "Verônica, você está me dizendo que cortar o cabelo de uma menina de 5 anos é uma forma de educar. Estou dizendo que métodos tradicionais às vezes são necessários. Minha mãe me criou assim e eu me tornei uma pessoa de sucesso." Lúcia não conseguiu se conter mais. "Seu Gabriel tem muito mais." Ela obriga a menina a repetir. "Eu não tenho mãe, só tenho a tia Verônica." Se a menina não disser, ela fica sem comer direito. "Isso é mentira." "É verdade, papai," sussurrou Manuela. "Ela disse que a mamãe foi embora porque eu era má, que se eu continuar má, você também vai embora." Gabriel sentiu uma raiva assassina subir por seu peito. Sua filha, órfã de 5 anos, passou 2 meses acreditando que era culpada pela morte da mãe e que também poderia perder o pai se não fosse obediente aos abusos.
O silêncio de Verônica revelou mais uma mentira. Ela nunca havia se preocupado genuinamente com o bem-estar emocional de Manuela. Gabriel sentiu o corpo da filha se encolher ainda mais em seu colo, como se as palavras de Lúcia fizessem os fantasmas dos últimos 2 meses se materializarem novamente no quarto. A raiva que ele sentira antes não havia desaparecido. Ela se transformara em algo mais denso e perigoso, uma fúria gelada que se solidificava no fundo do seu estômago. Ele apertou Manuela com um cuidado súbito, temendo machucá-la com a simples intensidade da sua emoção. Continue, Lúcia. Ele pediu e sua voz soou estranha para seus próprios ouvidos, contida e mortalmente calma. Lúcia enxugou as lágrimas com as costas da mão, respirando fundo. Ela descreveu o padrão que se estabeleceu. Os métodos tradicionais de Verônica eram, na verdade, um regime de terror sutil e cruel. Manuela era forçada a fazer as refeições em silêncio absoluto, e se uma única palavra sobre a mãe biológica escapasse de seus lábios, a comida era retirada e ela era enviada para o quarto sem comer. É para o bem dela, Lúcia, para fortalecer o caráter, Verônica justificava com uma frieza burocrática. Havia as sessões de reeducação à tarde, quando Verônica trancava a porta do quarto de Manuela. Lá dentro, a menina de 5 anos era obrigada a repetir, como um mantra perverso, frases que lhe eram ditadas. Minha mãe de verdade é a tia Verônica. A outra mulher me abandonou. Sou uma menina má, mas a tia Verônica vai me consertar. Se a voz de Manuela vacilasse, se os olhos se enchessem de lágrimas, a punição vinha. Às vezes, era uma beliscão forte na parte interna do braço, onde as marcas não seriam visíveis. Outras, era a tesoura, aparando fios soltos, sempre com a justificativa de que o cabelo estava desleixado ou feio. Manuela, que antes adorava seus cachos longos, começou a temer os espelhos. E ela me ameaça todo dia, seu Gabriel. Lúcia confessou, a voz um fio de dor. Dizia que se eu contasse, inventaria que eu estava roubando joias ou dinheiro. Que você, um homem bem-sucedido, jovem, nunca daria ouvidos a uma empregada velha e sem instrução contra a palavra da esposa jovem e bonita. Ela me chamava de velha cadela, quando não havia ninguém por perto. Lembrava-se também de Verônica sugerir, com uma doçura que soava preocupada, que talvez Manuela precisasse de limites mais claros, que a menina estava mimada pela presença constante de Lúcia e pela sombra da mãe falecida. Ele, um tolo, um cego, havia concordado, pensando que era para o bem de sua filha. Verônica, até então imóvel e pálida como mármore, finalmente encontrou a voz. É uma farsa, Gabriel. Uma conspiração delas. Lúcia sempre quis você para ela. Eu via a forma como ela te olhava. Ela envenenou a menina contra mim. Seu tom era agudo, desesperado, mas os olhos permaneciam calculistas, procurando uma brecha na armadura de sua fachada desmoronada. Gabriel não olhou para ela. Seu olhar estava fixo em sua filha. Manu, ele sussurrou, sua voz quebrada. É verdade tudo que a Lúcia está dizendo? Tudo mesmo? Os olhos dela, tão parecidos com os de sua mãe, estavam cheios de um medo ancestral. Ela fez um pequeno aceno com a cabeça, um movimento quase imperceptível. Ela disse que a mamãe foi embora porque eu era má. A menina choramingou, a voz abafada pelo casaco de Gabriel. E que se eu contasse os segredos para você, você também iria embora. E eu ficaria sozinha com ela para sempre. A frieza assassina dentro dele solidificou-se em uma resolução absoluta. Ele levantou-se, ainda com Manuela no colo, como se ela fosse uma extensão de seu próprio corpo. Pela primeira vez, seus olhos encontraram os de Verônica. O olhar que ele lhe dirigiu não era mais de raiva, mas de um desprezo tão profundo que ela recuou um passo, como se tivesse sido fisicamente empurrada. Pegue suas coisas, ele disse, e a voz era plana, sem emoção, o que era infinitamente mais assustador do que um grito. Apenas o essencial. Você tem 10 minutos para sair da minha casa.
Agora saia, antes que eu chame a polícia e relate sequestro e agressão a uma criança. Você e sua filha mimada. Ela não foi embora. Ela adoeceu. E as pessoas às vezes adoecem e partem, mas isso nunca é culpa dos filhos. Eu nunca vou embora. Você é a minha menina. A tia Verônica mentiu. Ela é uma pessoa doente, e as pessoas doentes às vezes mentem. Vamos deixar ele crescer lindo e grande de novo, como a mamãe gostava. Ele prometeu, beijando sua testa. E ninguém nunca mais vai tocar num fio dele sem a sua permissão. 15 minutos depois, a porta da frente bateu com um estrondo que ecoou pela casa como um tiro de canhão, anunciando o fim de um pesadelo. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas já não era o silêncio opressivo do segredo e do medo. Era um silêncio cansado, dolorido, mas limpo. Gabriel desceu as escadas, ainda com Manuela nos braços, agora quase adormecida pelo esgotamento emocional. Lúcia estava na sala, olhando para a porta fechada. Ela se foi, Lúcia disse simplesmente. Gabriel assentiu. Lúcia, eu não tenho palavras para pedir desculpas, eu não enxerguei, eu te falhei, eu falhei com a Manu. A luz do sol que entrava pela janela da cozinha já não banhava a mesa perfeitamente posta por Verônica, mas sim iluminava Manuela, acomodada no colo de Gabriel, enquanto comia as panquecas que Lúcia preparara. O telefone não parava de tocar. Eram os amigos em comum, a família dela, todos já contaminados pela sua versão dos fatos. Ele ignorou cada chamada. A batalha legal, ele sabia, estava apenas começando. Haveria divórcio, alegações, uma guerra pela narrativa. Mas a guerra mais importante já havia sido vencida. Enquanto ele observava Manuela, que agora segurava a mão de Lúcia e apontava para um passarinho no jardim, ele soube que aquele era apenas o primeiro capítulo de uma longa reconstrução. A sombra de Verônica ainda pairava sobre eles, um veneno de que levariam tempo para se desintoxicar. Mas naquele momento, naquela cozinha banhada pelo sol da manhã, com as duas pessoas que eram seu verdadeiro porto seguro, Gabriel sentiu o gelo em seu peito começar, finalmente, a derreter. A justiça não era um conceito abstrato. Era o café quente que Lúcia serviu, era o peso tranquilo de sua filha em seus braços, era o direito de chorar por quem haviam perdido sem medo de punição. Era o silêncio que, pela primeira vez em meses, não doía. O relato de Lúcia precipitou um silêncio espesso que alterou para sempre o ar que respiravam. A expressão de Verônica, antes uma máscara de inocência ultrajada, descascou como tinta velha para revelar o aço frio por baixo. Sem lágrimas ou súplicas, seus olhos se fixaram em Gabriel, estreitando-se em fendas calculistas. Ela é uma criança, Gabriel, disse Verônica, sua voz um fio cortante, abandonando qualquer tentativa de carinho. Uma criança confusa que inventa histórias. E você vai acreditar nessa empregada, em vez de na mulher que partilhou sua cama, que construiu um lar para você, falhara como pai, como protetor. Enquanto se preocupava com o luto e as aparências, um predador vestido de cuidadora estava sistematicamente demolindo o mundo interior de sua filha. Meu amor, sua voz saiu um sopro rouco, cheio de cacos de vidro. A tia Verônica realmente fez isso? Ela disse que se eu contasse, você ficaria bravo comigo e me daria para outras pessoas. Ele a puxou mais forte contra si, enterrando o rosto em seus cabelos, agora desiguais, um testemunho físico da crueldade que ele não soube ver. Lúcia, com os punhos cerrados ao lado do corpo, continuou. Sua voz era um rio caudaloso de indignação contida, cada palavra uma pedra atirada contra a fachada de Verônica. Ela descreveu a mecânica perversa daqueles dias. Cada vez que Manuela, em um surto de saudade ou em um lampejo de memória feliz, mencionava a mãe, o castigo era imediato e proporcional à ofensa. Ela escondia todas as fotos da sua mãe, seu Gabriel. Lúcia prosseguiu, seus olhos não deixando Verônica. Encontrei uma caixa no fundo do armário de limpeza. Fotos rasgadas, desenhos que a Manu fez de vocês três. Tudo amassado.
Ela proibia qualquer conversa, qualquer lembrança. Dizia que era para a Manuela virar a página. Agora você tem que me amar, porque eu escolhi ficar aqui cuidando de você. Precisa de uma desculpa para se livrar de mim. Inventa essa farsa com a conivência dessa mulher e de uma criança instável. O quê? Verônica pareceu genuinamente surpresa, como se as regras do jogo tivessem sido mudadas injustamente. Saia da minha casa. Agora. Cada palavra era um prego no caixão do que um dia eles tiveram, ou do que ele acreditou que tinham. Ela o encarou por um longo momento, e ele viu o cálculo rápido em seus olhos. A farsa do ferimento havia se esvaído, substituída por um ódio gelado. Sem uma palavra, ela virou-se, pegou sua bolsa e seu casaco do cabideiro na entrada. Sua saída não foi dramática, foi funcional, como um negociante deixando uma reunião que não deu certo. Apenas na porta, ela parou e lançou um último olhar para Manuela. Um olhar que não era de remorso, mas de pura advertência. Você vai se arrepender disso, Gabriel. Ninguém vai acreditar nessa história. Gabriel assentiu, o peso de toda a culpa, da raiva e da dor desabando sobre seus ombros como uma rocha. Lúcia. Sua voz falhou, um sussurro rouco. Eu não tenho palavras para pedir desculpas. Eu estava cego, eu te falhei, e eu falhei com a Manu. Mas o que importa agora é que a verdade finalmente veio à tona. Era o sabor do mundo real, imperfeito, mas seguro. O telefone tocou incessantemente. Eram os amigos em comum, a família distante de Verônica, todos contando a versão dela. Que Lúcia, a empregada invejosa, havia armado uma emboscada. Que Manuela era uma criança problemática e manipuladora. Que Gabriel era um marido instável e ingrato, afundado em um luto doentio. Ele atendeu a primeira chamada, de um casal que considerava próximo. Ao ouvir a voz melíflua tentando entender o lado dela, Gabriel simplesmente desligou. Ele não devia explicações àquela plateia que assistia à sua vida como um espetáculo. Ele ignorou todas as chamadas subsequentes. O som do telefone, um zumbido irritante contra a nova e frágil paz que tentavam construir. A batalha legal, ele sabia, estava apenas começando. Haveria divórcio, alegações infames, uma guerra pela narrativa travada em tribunais e nas bocas do mundo. Verônica não era do tipo que aceitava a derrota. Ela a transformaria em um novo tipo de conflito. Mas a guerra mais importante, a pela alma de sua filha, aquela havia sido vencida na noite anterior, no chão da sala, com a coragem de uma criança e a lealdade de uma mulher que era mais família que o sangue. Enquanto ele observava Manuela, que agora, com uma coragem renovada, segurava a mão de Lúcia e apontava para um passarinho no jardim, ele soube que aquele era apenas o primeiro capítulo de uma longa reconstrução. A sombra de Verônica ainda pairava sobre eles. Um veneno sutil de que levaria um tempo para se desintoxicar. Ele via os olhos de Manuela buscarem as sombras nos cantos. O sobressalto com sons altos. A hesitação antes de falar. A cura seria lenta, mas naquele momento, naquela cozinha banhada pelo sol da manhã, com as duas pessoas que eram seu verdadeiro porto seguro, Gabriel sentiu o gelo em seu peito começar, finalmente, a derreter. Não era um degelo dramático, mas uma lenta e gradual dissipação do inverno que o habitava desde a morte de sua esposa. A justiça, ele percebeu, não era um conceito abstrato, uma sentença judicial futura. Era o café quente e forte que Lúcia serviu, colocando a xícara diante dele com um gesto quieto e resoluto. Era o peso tranquilo e confiante de sua filha em seus braços, o calor de seu corpo adormecendo contra seu ombro. Era o direito de chorar por quem haviam perdido, sua esposa, a mãe de Manuela, sem medo de punição ou represália. Era o silêncio que, pela primeira vez em meses, não doía, mas acalentava, um manto de paz cobrindo os três, protegendo-os do mundo lá fora. Aquele silêncio não era mais a arma de Verônica. Era deles agora, um território reconquistado, um solo sagrado onde a verdade, por mais dolorosa que fosse, finalmente podia respirar.
A pergunta de Gabriel. Por que você não me contou antes, Lúcia? Ainda pairara no ar, um fio condutor que os levara ao âmago daquela escuridão. E Lúcia, com as mãos entrelaçadas sobre a mesa, como se buscasse nelas própria a força para continuar, respondera com uma paciência que só anos de lealdade silenciosa poderiam conferir. Agora, o silêncio que se seguia às palavras de Manuela não era oco, mas denso, preenchido pela verdade que finalmente respirava no centro daquela sala. Ela contou sobre as tentativas sutis, as sementes de preocupação que tentara plantar no solo árido da nova rotina da casa. Seu Gabriel, eu dizia que a menina estava diferente, mais calada, que talvez precisasse de mais atenção, que ela desenhava monstros nos cadernos da escola. Sua voz era um fio de perseverança no meio do caos relembrado. Mas Verônica, com a antena afiada de quem vive da dissimulação, sempre a interceptava. Mal Gabriel cruzava a porta, a mulher se transformava. O sorriso fácil, o carinho exagerado para com Manuela, o relato de um dia perfeito e doméstico que ela mesma, Lúcia, não havia testemunhado. Ela mudava completamente o comportamento, seu Gabriel. Era como se eu estivesse louca, vivendo em uma realidade paralela. Lembrou-se das vezes em que Lúcia tentara puxar um assunto, começando uma frase com "Acho que a Manu", apenas para ser interrompida por Verônica com um "Amor, vem ver o que eu comprei para nós", ou "Lúcia, a janta está pronta, deixa isso para lá. Você deve estar cansada." Ele, então, interpretara aquilo como ciúmes, uma resistência natural da mulher que cuidava de sua filha desde a morte da esposa, frente à nova figura feminina na casa. Ou pior, como uma dificuldade de Lúcia em se adaptar ao seu novo casamento. Ele estava cego, não pela paixão, mas pelo profundo, quase desesperado, desejo de acreditar que havia reconstruído uma família, que encontrara um porto seguro após a tempestade da viuvez. "Manuela, meu amor", ele disse, a voz embargada, dirigindo-se à filha que se aninhava contra ele como um pássaro ferido. "Você pode contar para o papai como se sentia quando isso acontecia? Medo de dormir, medo de acordar, medo de falar." Lúcia, vendo a luta da menina para dar forma ao monstro, confirmou com uma voz rouca de emoção contida. "Ela tinha pesadelos todas as noites, seu Gabriel. Pesadelos terríveis. Acordava gritando, 'Não corta, não corta.' Eu corria para o quarto, o coração saindo pela boca, mas a patroa, Verônica, sempre chegava primeiro. Ela fechava a porta do quarto da Manu e mandava eu voltar para o meu. Dizia que era só um pesadelo bobo, que ela sabia como acalmar a menina. Que se eu não deixasse ela arrumar, ela ia ter que cortar tudo. Às noites no meu pesadelo ela vinha com uma tesoura grande, grande assim. Ela abriu os braços medindo um tamanho impossível. E cortava tudo. E eu ficava careca e horrível. Não era uma violência física óbvia, mas uma tortura psicológica meticulosa, projetada para minar a autoestima de uma criança, para fazê-la sentir-se feia, inadequada, assustada, até nos seus próprios sonhos. Verônica não atacava o corpo. Atacava a ideia que Manuela fazia de si mesma, e usava o cabelo, uma herança visível da mãe biológica, como arma. Era uma tentativa de apagar, simbolicamente, a última conexão física tangível com a mãe que Gabriel tanto amara. Ele puxou Manuela para o colo, enterrou o rosto nos cabelos cacheados e macios que cheiravam a shampoo de camomila. Seus cabelos são lindos, minha princesa, são iguais aos da sua mãe, são a coisa mais bonita que eu conheço. Ele sentiu o pequeno corpo relaxar um pouco, um soluço preso, escapando como um suspiro de alívio. Lúcia então contou outros fragmentos do cerco silencioso. Os castigos por infrações mínimas ou inventadas, como ficar de castigo no quarto escuro porque olhou feio para Verônica. As refeições que a mulher sorridente servia a Gabriel, mas que eram negadas a Manuela sob a acusação de que a menina precisava aprender a não ser gulosa.
A maneira como Verônica isolava a criança, desencorajando visitas de colegas da escola, sob a desculpa de que era uma mãe protetora, e sussurrando para Gabriel que Manuela era antissocial, precisa de mais tempo conosco, era um retrato de uma tirania doméstica, executada com uma precisão cirúrgica. Verônica não era uma vilã gritante. Era uma administradora do mal, eficiente e discreta. Ela construíra uma prisão para Manuela com as próprias mãos de Gabriel, usando seu desejo de felicidade como tijolos e sua confiança como cimento. Enquanto as histórias iam sendo contadas, pedaço por pedaço doloroso, Gabriel sentia uma fúria fria e sólida se formar dentro de si. Não era um calor impulsivo, mas algo glacial e determinado. Ele olhou para Lúcia, cujo rosto estava marcado por uma exaustão profunda, mas também por uma luz de alívio. Ela carregara sozinha o peso daquela verdade por tanto tempo. Lúcia, ele disse, e sua voz soou estranha em seus próprios ouvidos, carregada de uma solenidade nova. Eu te devo as desculpas da minha vida. Eu te devo a vida da minha filha. Eu não ouvi. Eu não vi. Eu falhei com você e com ela. Você só queria ser feliz de novo. E eu juro por tudo que há de mais sagrado que ninguém nunca mais vai te machucar. Nunca mais. A senhora Verônica não vai voltar para esta casa. Gabriel tirou todos os objetos que Verônica havia escolhido. Os quadros impessoais, os jarros decorativos de preço exorbitante, os lençóis de seda que ela adorava. Não era um ato de raiva, mas de exorcismo. Ele e Manuela foram ao shopping e compraram um novo jogo de cama, estampado com girafas e elefantes. Colocaram fotos antigas de quando a mãe de Manuela estava viva, em molduras simples pela sala. A casa estava, aos poucos, deixando de ser o território de Verônica e se tornando novamente o lar deles. A justiça, como Gabriel percebera, não era apenas uma sentença futura. Começava ali, naquele chão, com a coragem de uma criança que aprendia a falar novamente e a lealdade de uma mulher que era o esteio silencioso de sua família. O inverno em seu peito não havia terminado, mas o degelo lento e gradual havia de fato começado. E cada verdade contada, cada lágrima derramada à luz do dia, era um raio de sol aquecedor, dissolvendo o gelo que o mantivera cativo por tanto tempo. A guerra pela alma de sua filha havia sido vencida, e agora começava a longa e paciente reconstrução da paz. A voz de Lúcia não era mais um sussurro contido, mas um vendaval de indignação que varria a sala, expondo cada ferida com uma precisão cirúrgica. Independência! Explodiu ela, o corpo tenso como uma corda de arco. A menina chorava desesperada e a patroa ficava parada olhando, da porta do quarto com aquela frieza nos olhos. Dizia que se continuasse cortaria mais um pedaço do cabelo, e cortava sim, senhor, com uma tesoura de costura que sempre trazia no bolso do roupão. Ela disse que meninas que choram muito ficam feias, e ninguém gosta de meninas feias. Sussurrou a menina, e cada palavra foi uma faca torcida no peito do pai. Gabriel sentiu o chão ceder sob seus pés. Não eram apenas atos de crueldade, eram ataques calculados, metódicos. Ele se deu conta com um estômago embrulhado de como Verônica havia destruído sistematicamente a autoestima de sua filha, tijolo por tijolo. Ela não apenas punia o choro, ela ensinava que a emoção era uma falha de caráter, uma feiura a ser extirpada. Uma criança de 5 anos acreditando no fundo de sua alma frágil que precisava suprimir suas necessidades mais básicas de conforto e expressão para ser merecedora de um amor que nunca deveria ter condições. E Lúcia, agora com as comportas da verdade abertas, não podia mais parar. Revelou ainda mais, cada detalhe um novo degrau descendo a um abismo que Gabriel mal conseguia imaginar. Verônica obrigava a menina a ficar de castigo no quarto escuro, o quarto que agora tinha um novo jogo de cama, com girafas e elefantes, sempre que falava da mãe. Ela não podia ouvir o nome da mãe dela, doutor. Era como se tocasse um alarme.
para o quarto, sem luz, até aprender a não viver no passado. 3 horas. A exclamação de Gabriel não foi apenas horror. Foi uma incredulidade profunda, uma negação visceral de que alguém pudesse aprisionar uma criança na escuridão por tanto tempo. A imagem de Manuela, pequena e aterrorizada, trancafiada no escuro, fez seu sangue gelar. No escuro total, papai, confirmou Manuela, sua vozinha carregada de uma memória vívida e aterrorizante. E eu pedia para sair para fazer xixi. Minha bexiga doía tanto, ela engoliu seco. Mas ela dizia pela porta que eu tinha que aguentar, que meninas desobedientes não mereciam ir ao banheiro. O degelo não era mais lento. Era uma avalanche de fúria santa e de uma dor tão profunda que beirava o físico. Ele puxou Manuela contra seu peito, enterrou o rosto em seus cabelos que estavam crescendo, mas que ainda carregavam a memória dos cortes arbitrários, e fez um juramento silencioso, mais uma vez. Não apenas de proteção, mas de reparação. De vingança, não no sentido violento, mas no sentido cósmico de restaurar uma balança que havia sido tão brutalmente desequilibrada. Lúcia chorava baixo. Um choro de culpa e alívio. Eu trouxe cobertores, doutor, quando ela saía. Levava água. Mas eu tinha medo, tanto medo de perder o emprego. Ela disse que se eu contasse, ela faria com que eu nunca mais arranjasse trabalho nesta cidade. E você acabou de me dar a maior prova de lealdade que eu poderia pedir. Todas as noites, antes de dormir, ele e Manuela sentavam na cama nova e falavam sobre a mãe. Ele contava histórias engraçadas sobre como ela tentou fazer bolo e confundiu sal com açúcar. Sobre como dançava no living room sozinha, com a música no último volume. Manuela, inicialmente reticente, como se esperasse uma punição, foi aos poucos se soltando. Um dia, ela mesma contou uma lembrança, o cheiro do perfume da mãe, que era de jasmim. Ela cheirava bem, papai. Como as flores do jardim da vovó. Ela se encolheu, os ombros subindo em direção às orelhas, os olhos arregalados fixos na bagunça, esperando o castigo. Gabriel se abaixou lentamente, ignorando os cacos e o líquido roxo. Manu, chamou suave. Ela não o olhava. Manuela, olhe para mim. Acidentes acontecem. Sua voz era um acalento, um antídoto direto para o veneno que Verônica havia gotejado em seus ouvidos. Você pode chorar se tiver se assustado. Pode ficar triste. Nada do que você sente é feio. É só o seu coração falando. Vamos limpar nossa bagunça juntos, ele disse. E naquela frase simples, havia uma filosofia inteira de amor incondicional. Lúcia, por sua vez, tornou-se uma aliada fundamental. Nos momentos em que Gabriel precisava trabalhar, era ela quem reforçava as novas verdades. Ela cozinhava os pratos favoritos de Manuela, elogiava seus desenhos, dizia que lindo seu sorriso, com uma frequência que soava quase exagerada, mas que era justamente o contraponto necessário aos meses de silêncio e críticas veladas. Uma tarde, Manuela estava desenhando com giz de cera no chão da varanda. Desenhou uma figura grande de mãos dadas com uma figura pequena. Depois, hesitante, começou a desenhar uma terceira figura, ao lado, com um vestido longo. Quem é essa princesa? Perguntou Lúcia, se aproximando. É a mamãe, sussurrou Manuela, observando a reação da empregada. Lúcia sorriu, um sorriso genuíno que chegava aos seus olhos. Ficou lindo. Sua mãe adoraria ver esse desenho. Ela tinha um vestido assim, azul marinho. Você se lembra? Era um passado que, aos poucos, deixava de ser uma sala escura de castigo e se tornava um jardim de memórias que ela podia visitar sem medo. A guerra pela alma de sua filha, Gabriel percebeu, não era vencida em uma única batalha dramática, mas nesses pequenos momentos do dia a dia. Cada lágrima que podia ser derramada livremente era uma trincheira recuperada. Cada risada que ecoava pela casa, agora cheia de fotos antigas e de um jogo de cama infantil, era uma bandeira plantada no território reconquistado. A longa e paciente reconstrução da paz era, ele entendia agora, o verdadeiro trabalho de sua vida.
E cada verdade contada, cada pedaço de gelo que se dissolvia sob o calor de seu amor constante, não era apenas um raio de sol para Manuela, mas também para ele. Estavam se curando juntos, pai e filha, aprendendo a habitar novamente a luz. O sussurro de Manuela ecoou no peito de Gabriel como uma faca gelada. Papai, eu pensei que você não me amava mais porque ficou feliz quando ela chegou, e eu só dava problemas. Cada palavra era um retrato cru de sua própria cegueira, uma confissão que lhe arrancava o fôlego. Ele a apertou com uma força que era pura necessidade, como se pudesse, pela proximidade, absorver de volta toda a dor que lhe havia causado por omissão. Não, meu amor, nunca. O papai sempre te amou mais do que tudo no mundo, mais do que o sol, mais do que as estrelas, mais do que qualquer pessoa. A minha felicidade quando ela chegou era por achar que finalmente teríamos uma família completa de novo. Eu fui um tolo, Manu. Um tolo que não enxergou o que estava bem na sua frente. Enquanto ele se deixava embalar pela ilusão de um novo começo, sua filha via o amor que ele dedicava a outra pessoa como uma subtração do que era seu por direito. O afeto que ele oferecia a Verônica era para Manuela a prova final de sua substituição. Ela não dava problemas. Ela estava desesperadamente travando uma guerra silenciosa pela própria existência dentro daquela casa. Foi então que Verônica, até então paralisada pela fúria contida, pareceu romper um dique interno. Seu rosto, antes pálido de choque, congestionou-se com uma raiva feia. A máscara da esposa dedicada e da madrasta compreensiva estilhaçou-se de vez, revelando a frieza do aço sob a pintura. Tudo bem, ela cuspiu, as palavras saindo como veneno. Agora vocês estão todos contra mim, o pequeno clube dos órfãos. Mas eu tenho direitos nesta casa, Gabriel. Eu sou sua esposa, legalmente, perante a sociedade e a lei. Era o silêncio glacial do núcleo de um iceberg. A absoluta certeza que nasce quando toda a dúvida é exterminada. Saia da minha casa agora, ele disse, e sua voz não tinha mais a fúria quente do momento anterior. Era plana, definitiva, uma sentença. Verônica deu um passo à frente, o salto alto ecoando no piso de madeira como um tic-tac de desafio. Como? Eu não vou sair. Esta também é minha casa. Temos uma certidão de casamento que prova isso. Verônica o agarrou como uma tábua de salvação, uma admissão de exagero que poderia ser usada contra ele. Sua expressão mudou, da fúria para um cálculo rápido. Era a última cartada, a jogada de quem acredita que o mundo funciona apenas sobre papéis e ameaças. Gabriel, se você me expulsar, eu vou te processar. Vou pedir pensão, metade dos bens, tudo o que a lei me garante como esposa. Vou arrastar seu nome e o dessa criança por todos os tribunais deste país. Você vai gastar uma fortuna com advogados e no final eu saio daqui com o que é meu por direito. Será fascinante ouvir você justificar por que torturava uma criança órfã que ainda chora pela mãe. A calma glacial de Gabriel rachou. Ele não gritou, mas sua voz baixou para um tom perigosamente silencioso. Cada palavra, uma bala. Saia, agora. Pode levar suas coisas. Ou não. Mas se não estiver fora da minha propriedade em 10 minutos, chamo a polícia e apresento queixa por agressão psicológica a menor e invasão de domicílio. O processo você já garantiu que vai ter. Ele caminhou em direção à escada, deixando Verônica parada no meio da sala. O verniz de sua arrogância finalmente rachado pela realidade implacável daquela expulsão. Ela gritou algo sobre chamar seu advogado, sobre justiça, mas as palavras se perderam, ocas, no vasto espaço da casa que ela nunca conseguira de fato habitar. No quarto de Manuela, a atmosfera era outra. Ele a deitou na cama, sentando-se à beira, e passou a mão pelos seus cabelos, ainda úmidos de lágrimas. Ela vai embora, Manu, para sempre, ele disse, sua voz recuperando a suavidade. Ela nunca mais vai te machucar, eu prometo, porque eu sentia sua dor e não sabia como consertar. A Verônica, ela era como um remédio errado.
Fez a gente piorar. A sua felicidade é a minha felicidade. A sua tristeza é a minha tristeza. Somos uma equipe, lembra? Você e eu contra o mundo. Lá embaixo, ouviam-se ruídos abafados, o arrastar de uma mala, o bater de uma porta do carro, o motor ligando e se afastando na noite. Era o som do fim de um pesadelo. No dia seguinte, a casa parecia respirar aliviada. O sol da manhã entrava pela varanda, iluminando o desenho que ainda estava no chão. As 3 figuras, a grande, a pequena e a do vestido longo, sob um sol radiante e cercadas de flores. Lúcia, ao ver o desenho ao preparar o café, sorriu com os olhos marejados. Não fez comentários, apenas serviu o chocolate quente de Manuela com uma colher extra de chantilly, como um pequeno tratado de paz. Gabriel desceu de pijama ainda e viu a cena. Sua filha, com bigode de chocolate, mostrando a Lúcia como desenhar melhor as pétalas de uma margarida. A expulsão de Verônica tinha sido a batalha final, necessária, a remoção do tumor. Mas a paz, essa construção frágil e diária, era conquistada ali, no cheiro do café e do chocolate, no som de uma risada que não tinha mais medo de ecoar pelas paredes. Mas a paz, essa construção frágil e diária, era conquistada ali, no cheiro do café e do chocolate, no som de uma risada que não tinha mais medo de ecoar pelas paredes, no desenho que não era mais um segredo, mas um orgulho. A longa e paciente reconstrução era, ele entendia com uma clareza absoluta, o verdadeiro trabalho de sua vida. Cada verdade contada, cada pedaço de gelo que se dissolvia sob o calor de seu amor constante, não era apenas um raio de sol para Manuela, mas também para ele. Estavam se curando juntos, pai e filha, aprendendo a habitar novamente a luz, um dia de cada vez, começando por aquele domingo tranquilo, onde o maior evento era o desenho de um sol no canto de uma folha de papel. O silêncio que se seguiu à partida de Verônica era de uma qualidade diferente. Não era o silêncio pesado do medo, nem o tenso da discórdia contida. Era um silêncio ativo, preenchido pelos sons sutis da vida se reajustando, como os móveis que estalam aliviados quando a pressão sobre eles cessa. Lúcia, ainda com o coração batendo forte no peito, sentiu o eco da última ameaça pairando no ar. Mas ao olhar para Manuela, cujo rosto pálido começava a recuperar uma centelha de curiosidade, ela soube que estavam finalmente seguras. Gabriel fechou a porta da frente com um clique suave, decisivo. A tranca girou com um som sólido, final. Ele apoiou a testa na madeira fria por um longo momento, sentindo o peso daquela decisão, não como um fardo, mas como uma âncora. A ameaça à sua reputação, os possíveis escândalos, tudo parecia insignificante diante da imagem da filha, tremendo em seu colo. Quando se virou, seus olhos encontraram os de Lúcia. Não houve necessidade de palavras. Um entendimento profundo passou entre eles, uma aliança forjada no calor daquela batalha. Ele acenou com a cabeça, um gesto de gratidão silenciosa e de confirmação. Ela respondeu com um pequeno sorriso antes de se ajoelhar para pegar um brinquedo de pelúcia caído no chão e entregá-lo a Manuela. A noite que se seguiu foi a primeira de muitas que seriam dedicadas àquela nova e ao mesmo tempo antiga coreografia doméstica. Gabriel insistiu para que Lúcia fosse para casa descansar, mas ela se recusou, dizendo que seu lugar era ali, ajudando a montar a nova rotina. O jantar foi uma refeição simples, sanduíches e sopa, mas foi consumido com um apetite que há muito não sentiam. Manuela, sentada à mesa, não pulou da cadeira uma única vez. Seus olhos, ainda um pouco arregalados, percorriam o ambiente como se estivesse redescobrindo cada canto. O medo não a impulsionava mais, era a curiosidade que a guiava. A hora de dormir foi o maior desafio. O quarto de Manuela, outrora um refúgio que se tornara uma cela, agora era apenas um quarto de criança outra vez. A menina relutou em se deitar,
seu pequeno corpo tenso contra o travesseiro. Gabriel, percebendo o pavor mudo em seus olhos, não insistiu em histórias de boa noite. Em vez disso, pegou um cobertor e travesseiros extras e os arrastou para o chão, ao lado da cama. Vamos fazer uma fortaleza, ele anunciou, sua voz um pouco rouca pela emoção. Aqui no chão, só por hoje. Quando a fortaleza ficou pronta, um amontoado acolhedor de tecidos macios, ela se enfiou no meio, aninhando-se entre o pai e a babá. Gabriel deitou de um lado. Lúcia sentou-se encostada na cama, prometendo ficar até ela adormecer. Não houve necessidade. A respiração de Manuela logo se tornou profunda e regular. Um som suave que afugentou os últimos ecos dos gritos. Gabriel ficou deitado no chão duro, olhando para o rosto sereno da filha, e sentiu uma paz tão avassaladora que doía. Era a dor de um músculo muito tempo contraído finalmente relaxando. Foi assim que a manhã seguinte os encontrou, desarrumados, com dores nas costas, mas iluminados por um sol que parecia mais limpo, mais novo. Lúcia, ao se levantar para preparar o café, viu o desenho no chão da sala. As 3 figuras, a grande, a pequena e a do vestido longo, sob um sol radiante. Aquele pedaço de papel era mais do que um desenho. Era uma profecia que eles estavam começando a cumprir. Seu sorriso, seus olhos marejados, foram a primeira oração daquela nova era. O chocolate quente com chantilly extra não era um mero agrado. Era um símbolo, um pacto de que a doçura de todas as formas seria reintroduzida naquela casa. Gabriel desceu e a cena que testemunhou, a filha com bigode de chocolate, ensinando paciência e beleza a Lúcia, foi o epítome de sua epifania. A guerra não era vencida com um único golpe de espada, mas com a paciência infinita de um jardineiro. A expulsão de Verônica tinha sido a necessária capina, a remoção da erva daninha que sufocava tudo, mas a paz, ele entendia com uma clareza que lhe aquecia o peito, era uma planta delicada. Ela precisava ser regada diariamente com gestos simples. O cheiro do café, o som de uma risada sem medo, a paciência para desenhar pétalas de margarida. Enquanto Manuela se concentrava em seu desenho, Gabriel pegou seu telefone celular. A tela estava cheia de notificações de Verônica, mensagens que iam da raiva histérica a tentativas patéticas de reconciliação. Ele não as leu. Em vez disso, abriu a agenda de contatos, encontrou o número de seu advogado e discou. A conversa foi curta e direta. Mauro, é o Gabriel. Preciso que você inicie o processo de divórcio por razões de incompatibilidade e prepare um pedido de medida protetiva. Sim, para mim e para Manuela. Explico tudo no seu escritório, segunda-feira pela manhã. Desligou e colocou o aparelho em silencioso. Era o primeiro ato oficial de proteção daquela paz recém-nascida. O resto do domingo transcorreu naquele ritmo lentíssimo e precioso. Eles não saíram de casa. Não fizeram nada de notável. Almoçaram a comida simples que Lúcia preparou. Assistiram a um filme de animação que fez Manuela rir. Um som que Gabriel registrou em sua memória como um tesouro. E, ao final da tarde, voltaram para o jardim. Desta vez, não havia missão. Não havia pressa. Manuela correu descalça pela grama, sua sombra dançando alongada pelo sol da tarde. Gabriel e Lúcia observavam da varanda, cada um com seu copo de suco, em um silêncio companheiro. Ela disse que voltaria, Lúcia comentou, sua voz baixa, sem tirar os olhos da menina. Ela pode tentar, Gabriel respondeu, e sua voz não carregava raiva, mas uma firmeza resoluta. Mas esta casa não é mais o mesmo lugar. Nós não somos mais as mesmas pessoas. Ela quebrou muitas coisas, Lúcia, mas não quebrou a gente. Só mostrou do que somos capazes para nos proteger. Desta vez, eram apenas 2 figuras de mãos dadas, uma maior, de cabelos arrepiados, e uma menor, de vestido. No céu não havia um sol, mas uma lua grande e várias estrelas desiguais.
E ao lado da figura maior, Manuela havia escrito, com letras trêmulas e cheias de curvas, Pai Lua. Lúcia segurou o papel, sentindo um nó na garganta. Aquele não era um desenho sobre medo ou sobre um futuro idealizado. Era um desenho sobre o presente, sobre a constância silenciosa de um pai que havia se tornado um farol no escuro da filha. Gabriel, ao receber o desenho, não conseguiu conter as lágrimas. Elas não eram de tristeza, mas de uma gratidão tão profunda que doía. Ele a colocou contra o peito, sobre o coração, e soube, com uma certeza absoluta, que a longa reconstrução havia verdadeiramente começado. Cada verdade que ele contaria dali para frente, cada pedaço de gelo que se dissolvesse sob o calor de seu amor constante, não curaria apenas Manuela. Curaria a si mesmo, o menino assustado que ele mesmo havia sido, o homem que quase permitiu que o mal se disfarçasse de normalidade. Estavam se curando juntos, pai e filha, aprendendo a habitar novamente a luz, um dia de cada vez. Começando por aquele domingo tranquilo, onde o maior evento não era mais o desenho de um sol, mas a descoberta de que, sob a luz suave da lua, também era possível sentir-se completamente seguro. Enquanto a água aquecia no fogão, Gabriel deixou o olhar vaguear pela sala. Seus olhos pousaram em um detalhe ínfimo na estante. Uma falha no alinhamento dos livros em uma prateleira alta, como se um volume tivesse sido removido e recolocado às pressas. Era justamente o espaço onde ele guardava antigos álbuns de fotografia e as caixas com os pertences mais pessoais de sua falecida esposa, um santuário que nem Verônica ousara violar abertamente. Movido por um impulso que nem ele mesmo compreendeu totalmente, pegou um banco, alcançou a prateleira e puxou a caixa de documentos que parecia estar ligeiramente fora do lugar. Ao abri-la, encontrou sobre os papéis de família um caderno simples, de capa preta, que ele nunca tinha visto antes. Não era um diário comum. A primeira página trazia um título, escrito com uma caligrafia meticulosa e firme: Projeto Família Santiago. Era um manual detalhado de manipulação psicológica. As páginas iniciais continham anotações cirúrgicas sobre seus pontos fracos. Gabriel Santiago, viúvo há 2 anos, vulnerável, culpa paterna, acesso primário, necessidade de aprovação e medo de falhar como pai. A filha Manuela é o obstáculo principal e a chave para o controle. Estratégia: ganhar a confiança da criança primeiro, isolar emocionalmente, depois eliminá-la gradualmente da equação familiar. O mundo desabou ao seu redor, não com um estrondo, mas com o silêncio ensurdecedor da verdade mais grotesca. Página após página, Verônica havia dissecado sua vida com a frieza de um cirurgião. Ela catalogava seus medos, suas memórias mais dolorosas, os momentos de dúvida que ele compartilhara em supostos momentos de intimidade. Cada gesto carinhoso, cada palavra de apoio, cada sugestão sutil havia sido coreografada. Ela anotava as reações dele, ajustava a tática, testava limites. Sugerir mudança de escola para Manuela, observar reação de Gabriel. Se resistir, usar o argumento da oportunidade educacional superior e associar a resistência a um apego doentio. Estratégia: criar pequenos conflitos, sugerir que Lúcia é superprotetora a ponto de impedir o crescimento da sobrinha, que suas visitas frequentes causam instabilidade. Ele lembrou de comentários aparentemente inocentes de Verônica. Lúcia é um anjo, mas não acha que ela trata a Manu como um bebê? Talvez seja hora de dar mais espaço para ela. Ele, tolo, tinha concordado, achando que era um insight genuíno. A última anotação era de uma semana atrás, datada do dia anterior ao incidente com o desenho rasgado. A caligrafia estava mais acelerada, quase frenética. Fase final.
a resistência de Gabriel à ideia do internato é maior que o esperado. A criança também se mostra mais resiliente. Plano B: intensificar a pressão psicológica sobre Manuela. Criar situações de estresse e ansiedade, associar a casa a sentimentos negativos, até que ela mesma, exausta, peça para ir embora, ou até mesmo demonstre comportamentos que justifiquem uma intervenção mais drástica. Objetivo: quebrar o vínculo pai e filha de forma irreversível. Ele se deu conta, com uma clareza aterradora, que o fez suar frio, de que se não tivesse chegado em casa mais cedo naquele dia fatídico, se não tivesse pego o desenho rasgado e visto o olhar aterrorizado de sua filha, Verônica teria conseguido. Ela teria destruído completamente o psicológico de Manuela, gota a gota de veneno, até não restar nada da criança alegre que ele conhecia. Teria sido uma destruição lenta, imperceptível para os olhos de um pai que estava sendo manipulado com a mesma precisão. Ele teria ajudado, sem saber, a cavar a cova da felicidade de sua própria filha. A raiva que surgiu então não era um fogo quente, mas uma geleira pesada e antiga. Era uma fúria silenciosa e absoluta, dirigida não apenas a Verônica, mas a si mesmo. Como pôde ser tão cego? Como pôde permitir que uma predadora entrasse em seu lar e ameaçasse sua cria? As lágrimas que vieram não eram de autopiedade, mas de um horror profundo e de uma vergonha avassaladora. Ele olhou para a xícara de chá, agora fria, e sua visão do mundo mudara para sempre. A casa, outrora um refúgio, revelava-se um campo de batalha minado. Cada memória feliz dos últimos meses estava contaminada. O jantar romântico, o conselho sobre o trabalho, o abraço reconfortante, tudo era artifício, estratégia, anotação em um caderno. Foi então que o som de passos leves na escada o fez erguer a cabeça. Lúcia desceu, enrolando o roupão em volta do corpo. Ela dormiu, disse suavemente, mas parou ao ver o rosto do irmão. Gabriel, o que houve? Ele não conseguiu falar. Simplesmente estendeu o caderno negro. Lúcia aproximou-se, os olhos cheios de preocupação, e começou a ler. Ele observou a expressão dela mudar de confusão para incredulidade, depois para uma repulsa visceral. Ela levou a mão à boca, como se fosse vomitar. Meu Deus, Gabriel, sussurrou ela, as páginas escorregando de seus dedos trêmulos e se espalhando pela mesa. Isso é monstruoso. Ela estudou a gente, Lúcia. A voz de Gabriel saiu rouca, quebrada. Como se fôssemos insetos, como se a Manu fosse um obstáculo a ser removido. Lúcia olhou para as páginas no chão, para a caligrafia ordenada que detalhava a destruição planejada de sua família. O nojo deu lugar a uma fúria sólida e protetora. Ela não vai tocar na Manuela nunca mais, declarou Lúcia, e sua voz tinha a mesma firmeza resoluta que Gabriel ouvira no capítulo anterior. Nem em você. Isso aqui. Ela chutou levemente uma das páginas. Isso aqui é a prova. É a arma que ela nos deu sem querer. Gabriel balançou a cabeça, esfregando o rosto com as mãos. Eu quase deixei isso acontecer. Eu quase... Não, cortou Lúcia firme. Você a deteve. Você viu. Você a expulsou. Você a impediu. Olhe para mim, Gabriel. Você a impediu. Ele ergueu os olhos encontrando o olhar da irmã. A vergonha ainda estava lá, um peso enorme, mas sob ela, uma nova determinação começava a brotar. Lúcia tinha razão. Ele não tinha evitado a tempestade, mas tinha sobrevivido a ela, e agora tinha um mapa dos estragos. O que vamos fazer? Ele perguntou, a voz recuperando um fio de força. Primeiro, guardamos isso a 7 chaves, disse Lúcia, já se movendo para recolher as páginas. Depois, amanhã, você marca um horário com a terapeuta da Manu. Ela precisa saber disso para ajudar a Manu a processar o que realmente aconteceu. E nós precisamos processar também.
juntos. Enquanto ajudava a irmã a juntar as páginas do caderno maldito, Gabriel olhou novamente para a caligrafia de Verônica. Aquele não era apenas um registro de maldade. Era um espelho grotesco que refletia suas próprias fragilidades. Mas, ao encarar aquele reflexo, ele não se quebrou. Pela primeira vez, ele via a extensão do perigo de frente. E, em vez de recuar, sentiu-se se erguer para enfrentá-lo. A reconstrução, ele percebeu, não seria apenas sobre reparar o que foi quebrado, mas sobre construir algo novo e mais forte sobre os alicerces da verdade mais crua. A longa noite ainda não havia terminado, mas a luz do dia, quando chegasse, iluminaria um homem diferente. Um que havia olhado para o abismo e, em vez de pular, havia dado um passo para trás, firmando os pés no chão sólido do seu amor pela filha. A luz da manhã filtrou-se pelas persianas, desenhando listas douradas no rosto de Gabriel. Ele abriu os olhos e, pela primeira vez em meses, não foi recebido pelo caos interno habitual. Em vez do nevoeiro da culpa e da ansiedade, uma clareza sólida e fria, como granito, ocupava seu interior. A ameaça de Verônica, sua promessa venenosa de retornar e arrastá-lo aos tribunais para lhe arrancar a custódia de Manu, ainda ecoava em sua mente, mas soava distante, como o trovão de uma tempestade que já se afastou. Ele não seria um espectador passivo de seu próprio destino. Ele tinha outros planos. Olhou para o relógio. Manuela ainda dormia, seu sono profundo e reparador um bálsamo para sua própria alma agitada. Deslizou da cama com um propósito que lhe era estranho e, contudo, profundamente familiar. Como uma roupa esquecida no fundo do armário, que, uma vez vestida, se ajusta perfeitamente ao corpo. No silêncio do apartamento, enquanto a cidade de São Paulo começava seu ronco rotineiro lá fora, ele fez a primeira ligação. A voz do outro lado da linha era áspera, ainda impregnada de sono. Ricardo. Gabriel Santiago. Preciso que você investigue tudo sobre ela, Verônica Cristina de Jesus. Tudo, Ricardo. Passado, relacionamentos anteriores, histórico financeiro, a família dela no interior. Quero saber se ela já fez isso antes, se o padrão se repete. Casar com homens como eu, e depois abusar dos filhos deles. Ex-policial, o melhor detetive particular de São Paulo em casos familiares delicados. Ele já tinha visto os cantos mais escuros das almas humanas. Entendi. A voz de Ricardo finalmente veio, agora completamente lúcida e profissional. Pessoas que fazem esse tipo de coisa, Santiago, raramente fazem apenas uma vez. É como um vício. Se ela tem esse padrão, eu vou encontrar. Mas isso leva tempo. Lugares pequenos guardam segredos com unhas e dentes. Preciso de pelo menos 2 semanas para um quadro completo. Comece hoje mesmo. Enquanto Manuela acordava, esfregando os olhos com uma suavidade que lhe partia o coração de uma forma nova, ele a ajudou a se vestir e preparou seu café da manhã favorito, panquecas com mel. Cada movimento era consciente. Cada sorriso que ele lhe dirigia era uma promessa renovada. Ele via a sombra da confusão nos olhos dela, o eco do trauma que a terapia teria que ajudar a desfiar. Mas sob aquela névoa estava sua filha, sua Manu, e por ela, ele cavaria as entranhas do inferno com as próprias mãos. O encontro com Ricardo foi em uma cafeteria afastada do burburinho da Avenida Paulista, um lugar com cheiro de grão torrado e madeira envernizada, onde ninguém olhava 2 vezes para 2 homens em um canto discreto. Ricardo era um homem baixo e atarracado, com o olhar cansado de quem já tinha visto demais. Ele não sorria, apenas acenou com a cabeça quando Gabriel se sentou. Então é sério, disse Ricardo, abrindo um tablet discreto. Mortífero. Gabriel confirmou, passando um envelope com uma cópia digital das páginas mais relevantes do diário, aquelas que detalhavam a manipulação psicológica contra Manu, e uma lista de informações básicas sobre Verônica. Ela acha que nos pegou de surpresa, que eu sou o mesmo homem frágil de alguns meses atrás.
A caligrafia é controlada, mas a raiva transborda aqui e ali. Interessante. Pessoas metódicas como ela costumam cometer erros por excesso de confiança. Ele ergueu os olhos para Gabriel. E você? Está preparado para o que podemos encontrar? Às vezes, a verdade tem mais dentes do que imaginamos. Lembrou-se de ter olhado para o abismo e dado um passo para trás. Já fui mordido pela melhor delas, Ricardo. Nada do que você encontrar vai ser pior do que o que ela já fez à minha filha dentro da minha própria casa. Só preciso da verdade. Toda ela. Não entre em contato com a Verônica sob nenhuma circunstância. Deixe-a fazer o movimento seguinte. Pessoas impacientes, quando ignoradas, tendem a cometer erros. Ele a levou ao parque, empurrou-a no balanço, observou-a correr atrás dos pombos com um vislumbre de sua antiga alegria. Cada risada sua era um triunfo, um prego a mais no caixão do plano de Verônica. Lúcia se juntou a eles no final da tarde, e os três foram jantar em uma pizzaria barulhenta, um ritual antigo que havia sido soterrado sob meses de tensão. A normalidade era uma armadura, e eles a vestiam com determinação. Naquela noite, depois de colocar Manuela na cama, ele sentou-se na varanda do apartamento. O céu noturno de São Paulo obscurecido pela poluição luminosa, mas de alguma forma mais claro do que a escuridão que habitara seu espírito. A ligação para a terapeuta de Manu estava marcada para a manhã seguinte. O detetive estava a postos. Lúcia estava ao seu lado. Ele pegou seu próprio caderno, um simples Moleskine de capa preta. Abriu na primeira página e com uma caligrafia que era o oposto da de Verônica, menos controlada, mais urgente, começou a escrever. Diário de um sobrevivente. Dia 1. Hoje, parei de consertar os cacos e comecei a juntá-los, não para remontar o vaso antigo, que estava rachado de qualquer maneira, mas para criar um novo mosaico. A matéria-prima é a mesma. O amor por Manu, a lealdade de Lúcia, a verdade nua e crua que quase me matou, mas que agora me fortalece. Verônica acreditava que suas palavras eram armas. E eram. Mas ela esqueceu que um mapa dos estragos também é um guia para a reconstrução. Ela vai voltar. Ela vai processar. Ela vai tentar destruir o que restou. Mas ela não espera pelo homem em que me tornei. Ela espera pelo homem que eu era, e aquele homem já se foi. A reconstrução havia começado, e seus alicerces, embora assentados sobre a verdade mais crua, eram sólidos como a rocha. Ele havia olhado para o abismo, sim, mas agora conhecia sua profundidade, e conhecendo-a, sabia exatamente que tipo de fortaleza construir em sua borda. O ato de instalar as câmeras foi um ritual silencioso, uma cerimônia de desconfiança que perfurava a privacidade outrora sagrada do lar. Enquanto fixava os minúsculos dispositivos, Gabriel sentiu o peso metálico daquela nova realidade em suas mãos. A mais difícil foi a do quarto de Manuela, onde passou longos minutos ajustando o ângulo para que capturasse a cama, a mesinha de cabeceira e a porta, sem invadir demais o santuário da filha. Aquele pequeno globo de lente e plástico era um guardião necessário, uma profanação essencial. Ele sussurrou um pedido de desculpas para o ar quieto do quarto, para os bichos de pelúcia que testemunhavam a cena com seus olhos de vidro impassíveis. Lúcia observava parte do processo. Seu rosto uma máscara de solenidade prática. Ela não questionava, apenas auxiliava, passando fita dupla face ou segurando a escada. Sua lealdade, outrora um conforto tácito, havia se transformado em uma aliança operacional. Quando as câmeras estavam todas no lugar, ela se aproximou de Gabriel, as mãos entrelaçadas no avental. Seu Gabriel, ela começou, a voz um fio de som em meio ao zumbido residual da instalação. Há mais uma coisa, algo que eu guardei, não por desconfiança, no início, mas por uma tristeza que não sabia onde colocar. Dentro não havia fotografias ou lembranças felizes. Havia pequenos pacotes de papel seda,
cada um meticulosamente dobrado e identificado com uma data. Lúcia pegou um e abriu-o com mãos que tremiam ligeiramente. Lá estavam, mechas de cabelo castanho claro, macias como penugem. Toda vez que a patroa cortava o cabelo da menina, além do normal, eu guardava um pouco. Ela explicou, os olhos brilhando. Pensei que um dia o senhor pudesse precisar ver. O cabelo dela era tão bonito e ela cortava com uma raiva, uma pressa. Parecia que queria apagar algo da menina. Não era apenas lealdade. Era uma presciência silenciosa, uma forma de amor que se manifestava na previdência do arquivo. Lúcia, você foi mais inteligente do que eu, ele disse, a voz rouca de uma emoção que não conseguia nomear. Guarde tudo muito bem. Isso é importante. Estava tentando ligar para minha filha, a bolsa no chão do corredor, e o celular ficou gravando sem eu ver. Só fui descobrir dias depois. Ela morreu porque não aguentou ter uma filha chorona como você. A frieza, a crueldade calculada de cada palavra, era um retrato da escuridão que habitava Verônica, uma escuridão que ele, em sua cegueira voluntária, havia se recusado a ver. A imagem de Manuela, pequena e frágil, ouvindo aquela sentença de abandono e culpa, quase o fez desmoronar. Ele engoliu seco, forçando a náusea que subia pela sua garganta. Mande esse áudio para mim, Lúcia. Agora. E apague do seu celular. É melhor que fique apenas comigo. Mais tarde, sentado à mesa da cozinha com seu laptop, ele organizou o que tinham. O diário de Verônica, transcrito em partes-chave. O relato de Lúcia, que ele agora gravaria formalmente. As mechas de cabelo, que um perito poderia analisar em relação aos cortes. O áudio e, em breve, as imagens das câmeras. Ele criou pastas criptografadas, enviou cópias para um armazenamento em nuvem que Ricardo havia indicado e para o e-mail do detetive. Cada arquivo salvo era um tijolo na fortaleza que ele construía. Na manhã seguinte, a ligação para a terapeuta de Manuela foi feita. Ele foi direto, sem rodeios. Explicou que a mãe da menina, sua esposa, havia falecido e que Manuela estava apresentando sinais de ansiedade e regressão. Não mencionou Verônica, não mencionou o diário ou as acusações. Apenas focou nos sintomas da filha. O medo do escuro, as pesadelos, a dificuldade de se separar dele. Marcou uma consulta para o final daquela semana. Era um primeiro passo, uma âncora no mundo real dos protocolos e dos cuidados. Enquanto Manuela brincava no quarto, ele percorria as imagens das câmeras no monitor do seu escritório. A casa estava quieta, pacífica. Vê-la daquela perspectiva, através das lentes impessoais, era estranho. Era sua vida, reduzida a pixels e ângulos fixos. Ele viu Lúcia passando com o aspirador de pó, ele mesmo entrando na cozinha para buscar uma xícara de café, a imagem de si mesmo parecendo mais cansada do que ele sentia. E viu Manuela, sentada no chão da sala, conversando baixinho com seu urso de pelúcia. Ela não vai mais voltar, Ted. A menina sussurrou para o bicho, sua voz captada com clareza cristalina pela microcâmera na estante. O papai disse que ela foi embora. A mamãe de verdade está no céu. E a outra? A outra era uma fada má disfarçada. Lúcia, nossa arqueóloga do horror, trouxe à luz relíquias de uma guerra que eu nem sabia que estava sendo travada. O áudio. Ouvi a voz dela transformar o amor de uma filha em uma arma. E ouvi minha filha, minha corajosa e resiliente filha, dar um nome ao monstro, uma fada má disfarçada. Ela está reconstruindo sua própria história, reassumindo o controle da narrativa. Eu a ensino e ela me ensina. O mosaico não será apenas meu, será nosso. Cada fragmento que juntamos não é um pedaço do vaso quebrado, mas uma peça do escudo que forjaremos juntos. Verônica subestimou a todos nós, mas principalmente subestimou a força silenciosa de uma criança que decidiu parar de acreditar em contos de fadas pervertidos. Ele estava catalogando as estrelas que teimavam em brilhar através do brilho artificial da cidade. Estrelas como Lúcia, como a coragem de Manuela,
como o fogo frio de sua própria determinação. A reconstrução não era mais uma metáfora, era uma obra de engenharia emocional, e suas ferramentas eram a verdade, a lealdade e um amor refinado no fogo da traição. O peso das palavras de Manuela ecoava na mente de Gabriel, um sussurro lancinante que se infiltrava em todos os momentos de silêncio. Ela corta quando eu sou má. A imagem da fada má disfarçada ganhava uma ferramenta específica, um instrumento de tortura psicológica que era tanto literal quanto metafórico. As tesouras não cortavam apenas cabelo, cortavam a espontaneidade, a autoestima, o vínculo com o pai. Nos dias que se seguiram àquela primeira sessão com a doutora Carla Mendes, a rotina da casa se transformou em um delicado ritual de cura e vigilância. As manhãs começavam com o café da manhã, que Gabriel tentava tornar especial. Panquecas em forma de coração, frutas cortadas em estrelas, qualquer coisa que pudesse arrancar um leve sorriso da filha. Ele observava Manuela, seus olhos atentos captando cada nuance, cada pequeno tremor. Ela ainda era uma sombra da criança expansiva de antes, mas agora, em seus olhos, ele via não apenas medo, mas uma centelha de avaliação, como se ela estivesse constantemente testando os limites de sua nova realidade, tentando descobrir se as regras tinham mudado de fato. As sessões de terapia aconteciam 2 vezes por semana, e cada uma era uma batalha silenciosa. Gabriel aguardava na sala de espera, fingindo ler revistas enquanto seu cérebro processava cada fragmento de informação que a doutora Carla, com discrição profissional, compartilhava. Ele soube dos jogos do silêncio, onde Verônica punia Manuela por fazer barulho enquanto ela trabalhava ou descansava. Soube da hora do esquecimento, quando a menina era trancada no quarto escuro se mencionasse a mãe biológica. As pequenas crueldades, minuciosamente arquitetadas, iam se somando ao arquivo mental de Gabriel. Cada uma facada que ele transformava em combustível para sua determinação. Uma tarde, enquanto arrumava os brinquedos de Manuela, ele encontrou um desenho escondido sob a cama. Era mais uma das figuras sombrias. A menina pequena, de cabeça baixa, e a mulher grande, de braços longos como tentáculos. Desta vez, porém, a mulher não segurava tesouras. Segurava um relógio e dele saíam linhas que envolviam a menina, apertando-a. Gabriel sentiu um calafrio. Era uma representação perfeita da ansiedade, do controle do tempo, da pressão constante. Ele não mostrou o desenho para a terapeuta imediatamente. Guardou-o em sua pasta, mais uma peça do mosaico do horror. Aos poucos, com a paciência de um jardineiro que cultiva uma flor congelada, Gabriel começou a ver pequenos sinais de degelo. Manuela começou a fazer perguntas. Papai, a mamãe do céu gostava de cantar? Papai, a Lúcia é nossa amiga de verdade, né? Cada pergunta era uma tentativa de reescrever sua história, de substituir as narrativas tóxicas de Verônica por versões verdadeiras e seguras. Gabriel respondia com a verdade, sempre dosada no tamanho certo para uma criança de 5 anos, mas sem as doces ilusões que haviam permitido que a fada má se instalasse em suas vidas. Uma noite, após ler uma história sobre uma princesa que salvava a si mesma, Manuela olhou para ele, seus grandes olhos castanhos sérios na penumbra. Papai, ela sussurrou, a fada má, ela vai tentar voltar? Ela não consegue passar. Foi nesse momento que a vingança de Gabriel cristalizou-se em algo mais sólido e perigoso. Não era mais apenas sobre justiça ou sobre a guarda da filha. Era sobre aniquilação. Ele não queria apenas que Verônica pagasse. Queria desmontar metodicamente a vida que ela havia construído sobre a ruína da deles. Sentado em seu escritório, o Moleskine preto aberto à sua frente, ele começou a esboçar um plano. Lúcia era sua arqueóloga, sim, mas agora ele precisava de um engenheiro de demolições. Ele ligou para um contato antigo da faculdade.
Um homem discreto e implacável que trabalhava com inteligência corporativa e assuntos delicados. Marcos não era um detetive comum. Era um estrategista de sombras. Preciso de um perfil completo, Gabriel disse, a voz baixa, mas carregada de uma frieza metálica. Tudo. Vida financeira, antecedentes, relacionamentos passados, qualquer esqueleto no armário. E quero saber com quem ela está se envolvendo agora. Ela é uma predadora. Ela não caça sozinha por muito tempo. Ela subestimara Gabriel, considerando-o o ex-marido previsível e emotivo, e subestimara completamente a resiliência de uma criança. No sábado seguinte, ele levou Manuela ao parque. Era um dia ensolarado, e pela primeira vez em semanas, ele a viu correr em direção aos balanços, um vislumbre frágil de normalidade. Ele a observou balançar, seus cabelos cortados de forma irregular, um lembrete físico das tesouras, ao vento. Ela balançava cada vez mais alto, como se tentasse tocar o céu, como se quisesse se aproximar da mãe de verdade que estava lá. De repente, ela pulou do balanço no ponto mais alto e correu de volta para ele, ofegante, o rosto corado. Papai, eu não sou má, ela disse num sopro de triunfo e alívio. A declaração veio do nada, mas Gabriel entendeu perfeitamente. Aquele era um dos mantras de Verônica, uma das frases que cortavam como tesoura. E ali naquele parque, sob a luz do sol, Manuela a estava quebrando. Você nunca foi má, meu amor. Ele respondeu, a voz embargada. Você é a melhor menina do mundo. A caneta pairou sobre a página antes de começar a escrever. Dia 14. Hoje, no parque, testemunhei um ato de coragem que rivaliza com qualquer batalha de adultos. Minha filha declarou sua inocência ao universo. Eu não sou má. 3 palavras que aniquilam anos de manipulação venenosa. Ela não está apenas se curando, está se descolonizando. Enquanto isso, eu preparo o terreno para o confronto final. Contratei Marcos. Preciso saber de tudo. Cada fraqueza, cada mentira, cada transação obscura. Verônica acreditava que estava podando uma roseira frágil, mas não percebeu que estava forjando uma lâmina. Manuela é a lâmina, e eu sou a mão que vai guiá-la. Não para cortar, mas para podar o mal da nossa vida de uma vez por todas. O mosaico do horror que estamos montando não servirá apenas como nossa defesa. Servirá como a arma que despedaçará o conto de fadas pervertido que ela criou. A fada má será desmascarada, não por um príncipe, mas pelo lobo que ela despertou no pai desta criança. A reconstrução estava em andamento, e seus alicerces eram tão sólidos quanto a fúria silenciosa que agora habitava seu coração. 3 dias após a terrível discussão, Verônica cruzou a soleira da porta. Trazia na mão um ramo de lírios brancos, e lágrimas perfeitamente coreografadas lhe sulcavam o rosto, interpretando com maestria o papel da esposa arrependida. O vestido era discreto, a maquiagem sutilmente manchada, cada detalhe uma nota em sua sinfonia de manipulação. Gabriel, meu amor, eu pensei muito esses dias. Você tem razão. Eu exagerei. Mas foi porque eu amo tanto você e Manuela que me desespero quando acho que não estou conseguindo ser uma boa mãe. A voz dela era um fio melífluo, carregado de uma tristeza que quase soava genuína. Gabriel forçou um sorriso, um movimento tenso dos lábios que não alcançou os olhos. Ele precisava que ela voltasse, que se sentisse segura o suficiente dentro da própria mentira para baixar a guarda. Cada fibra do seu ser gritava para empurrá-la para fora da porta, mas a mão que a recebeu foi gentil. Verônica, eu também exagerei. Talvez possamos tentar de novo. Temos que enfrentar os problemas juntos. Ela cruzou a soleira, envolvendo-o em um abraço que cheirava ao seu perfume caro e a algo metálico, como o ferro de uma lâmina embainhada. Mas Verônica não era ingênua. A antena interna que a alertava para perigos e vulnerabilidades alheias começou a vibrar. Algo estava fundamentalmente diferente em Gabriel.
Ele estava sendo carinhoso demais, aceitando rápido demais. A ausência de resistência era, em si mesma, uma bandeira vermelha. Enquanto ele a ajudava a tirar o casaco, ela observou seus movimentos. Precisos, controlados, sem aquele tremor sutil de ansiedade que costumava exibir após suas brigas. Gabriel, você tem certeza de que está tudo bem? Você parece diferente. Ela inclinou a cabeça, os olhos estreitados em um estudo analítico. Diferente como? Ele se virou para pendurar o casaco, ganhando um segundo para compor o rosto. Não sei explicar. Mais atencioso comigo, mas ao mesmo tempo mais distante, como se estivesse pensando em outra coisa o tempo todo. Como se eu fosse um detalhe a ser administrado. Tem me consumido. A mentira saiu fácil, envolta na verdade do seu cansaço. Ela pareceu aceitar a explicação com um aceno condescendente, mas o ceticismo não se dissipou completamente de seus olhos. Trabalho demais não é bom para você, querido. Você precisa da sua família. Ele serviu o vinho que ela gostava, ouviu com uma expressão interessada as fofocas vazias sobre amigas que ela desprezava e sorriu nos momentos apropriados. Era como dançar com uma cobra, sentindo o corpo flexível e mortal contra o seu, tentando adivinhar o momento do bote. Enquanto isso, Manuela era uma estátua de gelo. Sentou-se à mesa de jantar em silêncio, respondendo às perguntas da mãe com monossílabos cortantes. Quando Verônica, com sua voz açucarada, tentou puxar assunto sobre a escola, a menina limitou-se a encará-la. Seus olhos grandes e escuros refletindo uma frieza que fez até Gabriel estremecer internamente. Manu, minha princesa, você nem comeu a sobremesa que eu comprei especialmente para você. Verônica disse, a máscara de preocupação materna rachando levemente nas bordas. Já jantei, Manuela respondeu, a voz plana como uma lâmina. Posso ir para o meu quarto? Verônica tentou se aproximar, sua mão deslizando sobre seu peito, em um gesto que outrora poderia tê-lo inflamado. Agora, a pele dele repelia o toque como se fosse uma queimadura. Gabriel. Ela sussurrou, o hálito quente em seu ouvido. Estou exausto, Verônica. O dia foi longo. Ele murmurou, virando de lado e fingindo um cansaço que, embora real, não era a razão principal para sua rejeição. Ele sentiu o corpo dela se enrijecer ao seu lado. O silêncio que se instalou não era de paz, mas de uma guerra fria e não declarada. Ela havia percebido a barreira. E para uma mulher como Verônica, uma barreira não era um limite a ser respeitado, mas um desafio a ser derrubado. No escuro, Gabriel ouvia a respiração dela, sabendo que ela não dormia. Sua mente, afiada como um bisturi, estaria analisando, calculando, tentando decifrar a nova variável na equação do seu controle. Ele fechou os olhos, não para dormir, mas para revisar mentalmente o plano. Marcos, seu velho amigo de faculdade e agora um investigador particular discreto e implacável, já estava em movimento. Em breve, ele teria o primeiro relatório. Em breve, o mosaico do horror começaria a ganhar forma. Na manhã seguinte, a atmosfera estava carregada. Verônica desceu para o café da manhã com um humor mais contido, seus olhos vasculhando o ambiente em busca de pistas. Quando o celular de Gabriel vibrou sobre a mesa, um único e discreto toque, ele viu o rosto dela se contrair levemente. Era o sinal combinado com Marcos. Um e-mail criptografado havia chegado. Problemas no trabalho, querido? Ela perguntou, passando manteiga em uma torrada com movimentos precisos. Sempre. Ele respondeu erguendo-se. Preciso dar uma olhada no computador, não deve demorar. Ao abrir o e-mail, uma série de documentos anexos se revelou. Eram extratos bancários, registros de transferências para uma conta nas Ilhas Cayman e fotografias de baixa resolução, mas sugestivas, de Verônica entrando e saindo de um edifício discreto no centro, endereço que uma busca rápida revelou abrigar um escritório de advocacia especializado em divórcios de alto padrão e acordos pré-nupciais.
mas foi o último anexo que fez o sangue gelar em suas veias. Era um relatório sucinto com o título Assunto Manuela P. Silva. Marcos havia fuçado onde nem mesmo Gabriel ousara, pelo menos não ainda. O texto detalhava, com a frieza de um dossiê, as avaliações psicológicas que Verônica encomendara secretamente nos últimos 2 anos. 3 profissionais diferentes, todos escolhidos a dedo, todos chegando às mesmas conclusões convenientes, tendências manipulativas, comportamento opositor desafiante, falta de empatia. Era o arsenal que ela estava reunindo para, no momento certo, usá-lo contra a própria filha em uma disputa de custódia. Ela não estava apenas tentando moldar a realidade de Manuela, estava documentando metodicamente uma versão distorcida dela, criando um arquivo de insanidade para desacreditá-la perante um juiz. Gabriel sentou-se, as mãos trêmulas. A fúria que surgiu então não era um calor cego, mas um frio profundo e absoluto. Ela não era apenas uma mulher cruel, era uma arquiteta meticulosa de destruição. Ele olhou pela janela do escritório para a cidade que continuava sua existência barulhenta e indiferente. Mas ele já não se via como um caçador noturno. Naquele momento, sob a luz crua do dia, ele se sentia como um demolidor. E as primeiras cargas explosivas acabavam de ser posicionadas nos alicerces do mundo de Verônica. Abaixo, na sala de estar, ele podia ouvi-la rindo ao telefone, uma risada alta e artificial. Ela acreditava estar no controle que seu retorno marcava a rendição dele. Ela não sabia que, na verdade, havia acabado de entrar sozinha na gaiola. A desconfiança, que antes era um sussurro distante, tornou-se uma presença constante na casa. Um hóspede invisível que se sentava à mesa de jantar e se deitava na cama entre eles. Verônica fingiu acreditar na rendição de Gabriel, na sua aparente passividade pós-retorno, mas cada fibra do seu ser estava agora alerta, sintonizada na frequência da mentira. Ela observava. Era o que sempre fizera melhor. Observava os pequenos rituais do marido, os hábitos que ela pensava conhecer como a palma da própria mão. E agora via as rachaduras. Notava que os dedos dele tamborilavam na mesa um ritmo diferente, um código de inquietação. Percebia o modo como ele sempre checava o celular com um movimento furtivo, baixando o olhar quando achava que ela estava distraída com o próprio aparelho ou com a televisão. A tela iluminava seu rosto por um instante, e Verônica, refletida no espelho da sala, capturava o reflexo daquela luz e a sombra de concentração que nuvia sua testa. Eram reuniões, ele dizia. Coisas do trabalho. Assuntos urgentes que não podiam esperar. As desculpas eram vagas, desfiadas com uma preguiça que beirava o desdém, como se ele nem sequer se esforçasse para convencê-la. Isso, mais do que qualquer outra coisa, a irritava profundamente. Ela merecia uma mentira melhor, mais elaborada. A casa, outrora seu domínio inquestionável, seu teatro particular, transformou-se num palco onde outro ator também ensaiava um script secreto. E Verônica decidiu virar a plateia e investigar os bastidores. Uma tarde, sob o pretexto de organizar uns documentos fiscais antigos, trancou-se no escritório dele. O ar cheirava a couro envelhecido e poeira, um aroma masculino que ela sempre associara ao poder. Agora, parecia o cheiro do segredo. Metodicamente, como uma arqueóloga profanando uma tumba, ela revirou as gavetas. Passou os dedos sobre pastas de projetos arquivados, contas pagas, manuais de equipamentos. Suas mãos, hábeis e com unhas impecáveis, exploraram cada centímetro, procurando por uma textura que não pertencia, por um relevo escondido. Abriu o laptop, mas a senha havia sido alterada. Um calafrio de raiva percorreu sua espinha. Inclinou-se, examinando a parte de trás dos quadros na parede. Uma paisagem bucólica, uma fotografia em preto e branco do avô dele, procurando por fios soltos,
por qualquer coisa que não combinasse com a decoração cuidadosamente banal. Foi assim que esteve a um passo de descobrir as câmeras. A porta do escritório abriu-se silenciosamente. Lúcia estava lá, um esfregão na mão e um balde de água limpa aos pés. Seus olhos escuros percorreram a cena. Verônica, de costas, com os ombros tensos, os dedos explorando a moldura do porta-retrato na estante. Dentro daquele pequeno objeto, oculta atrás de uma foto em que os três, Gabriel, Verônica e uma Manuela ainda pequena, sorriam para uma câmera que não era espiã. Estava a lente que capturava cada um desses movimentos suspeitos. Perdeu alguma coisa, patroa? A voz de Lúcia foi um fio de som, cuidadosamente entonado para transmitir apenas uma curiosidade servil. Verônica girou sobre os saltos, tão rápido que quase perdeu o equilíbrio. Seu rosto, por uma fração de segundo, foi uma máscara de culpa, logo substituída por uma expressão de irritação soberba. Estou procurando um brinco que deve ter caído aqui ontem, disse ela, a mentira saindo fácil e lisa como seda. Não viu? São aqueles de pérola que eu sempre uso. Verônica estava tão perto. Um movimento de mão um pouco mais para a esquerda, uma inspeção um pouco mais minuciosa e todo o frágil esquema de Gabriel desabaria. Não, senhora. Lúcia respondeu, baixando a cabeça num misto de respeito e para esconder o pânico nos seus olhos. Mas se eu encontrar, aviso na hora. Mas seu orgulho a impediu de dar crédito à intuição. Era apenas Lúcia, a funcionária silenciosa e eficiente, parte da mobília. Com um suspiro de frustração, Verônica passou o dedo indicador por trás da moldura do porta-retrato, num último gesto casual. A unha roçou a superfície da câmera minúscula. Lúcia ficou paralisada, o sangue pareceu congelar em suas veias. O universo se reduziu àquele dedo, àquela fina barreira de madeira e tecnologia. E então, o milagre. O celular de Verônica vibrou e tocou. Um ringtone estridente e moderno que cortou a quietude como um grito. Ela retirou a mão da estante como se tivesse tocado em algo quente, pegou o aparelho do bolso e olhou para a tela. Um sorriso rápido, profissional, surgiu em seus lábios. Preciso atender, anunciou sem dirigir um outro olhar a Lúcia e saiu da sala, sua atenção já completamente absorvida pela nova conversa, sua voz alta e artificial ecoando pelo corredor. A porta se fechou. Lúcia deixou escapar um ar que não sabia estar prendendo, seu corpo inteiro tremendo de leve. Apoiou-se no cabo do esfregão, as pernas fracas. Caminhou até a estante e, com uma mão ainda trêmula, ajustou levemente o porta-retrato, certificando-se de que a lente continuava perfeitamente oculta. Por pouco, murmurou para a sala vazia, limpando o suor frio que perlava sua testa com as costas da mão. O perigo havia passado, mas o susto ficara, uma adrenalina ácida na boca. Ela olhou para a porta, por onde Verônica havia saído. A patroa estava caçando, e Lúcia sabia, com uma certeza que a enchia de um medo ancestral, que a caça mal havia começado. Mais tarde, naquela noite, a atmosfera na sala de jantar era espessa o suficiente para ser cortada com uma faca. Gabriel mastigava sua comida em silêncio, seus olhos fixos no prato, mas Verônica sentia a atenção dele como um peso físico. Ela decidiu dar o próximo passo no seu próprio jogo, um teste discreto. Pensei em levar Manuela para passar o fim de semana no sítio. Ela disse, partindo um pedaço de pão com gestos precisos. Faz bem para ela sair um pouco da cidade, respirar ar puro. E a prima Elisa vai estar lá. Adoraria vê-las. Este fim de semana não dá, ele respondeu, a voz calma, quase plana. Já prometi levá-la ao planetário. Há uma exposição nova sobre nebulosas. Ela estava ansiosa. Ele não estava apenas recusando. Estava mostrando que controlava os movimentos da filha, que sua palavra, naquele novo e estranho equilíbrio, tinha um peso inesperado. O planetário. Ela repetiu, forçando uma risada leve.
Desde quando ela se interessa por estrelas? Melancólica, mas fascinante. Ela se trancou no banheiro, o som do chuveiro correndo para mascarar sua conversa, e discou um número que não estava salvo em seus contatos. Preciso de um nome. Sussurrou para o telefone, seus olhos fixos no seu próprio reflexo no espelho embaçado. Alguém bom, discreto. Alguém que possa me dizer com quem meu marido anda se encontrando nessas tais reuniões. Ela ouviu a resposta do outro lado. Um murmúrio profissional. O preço não é um problema. Só quero resultados. Rápidos. Ela não sabia, não podia saber, que ao buscar um investigador para seguir seu marido, estava apenas acelerando o próprio caminho em direção à gaiola que ele, pacientemente, já havia fechado. O vapor do banheiro condensava no espelho, apagando o reflexo de Verônica, como se ela própria fosse uma aparição prestes a desvanecer. Enquanto deslizava pela porta de madeira até o chão frio do azulejo, o contato da cerâmica contra sua pele era um choque de realidade. Lá fora, os passos de Gabriel ecoavam no piso de mármore da sala, um ritmo cadenciado e pesado que parecia medir o território que ele agora considerava exclusivamente seu. Enquanto isso, a centenas de quilômetros dali, a investigação de Ricardo enfrentava os próprios obstáculos, tão sólidos e intransponíveis quanto os muros de silêncio que Gabriel erguera. A primeira família que ele tentou contatar no Rio de Janeiro, os Mendonça, recusou-se a falar com uma veemência que beirava o pânico. A voz da mãe, ao telefone, trêmula e sussurrante. Senhor Vargas, meu filho finalmente está melhor. Depois de tudo, aquilo, ele está conseguindo dormir a noite toda. Não queremos reviver esse pesadelo. Por favor, entenda nossa posição. E desligou, deixando Ricardo ouvindo o silêncio do outro lado da linha, um ruído mais estridente que qualquer palavra. A segunda família, em Salvador, havia simplesmente evaporado do mapa. O endereço que ele tinha era de uma casa vazia, com cortinas esburacadas e um quintal tomado por mato alto. Os vizinhos, quando encontrados, fechavam as portas ou mudavam de assunto com um olhar de desconfiança. A memória daquela mulher, Verônica, era como uma contaminação. As pessoas preferiam queimar as pontes do que correr o risco de tocar nas cinzas. A frustração levou Ricardo a contratar um investigador local, um homem chamado Edivaldo, cuja voz arrastada ao telefone transmitia uma letargia desesperançosa. Senhor Santiago, está sendo mais difícil do que eu imaginava. As pessoas têm medo, um medo que gruda nos ossos. Sabe? Elas querem esquecer. Algumas mudaram de nome, outras se mudaram para lugares remotos no interior sem deixar rastro. É como procurar uma agulha num palheiro que foi queimado. Não podemos desistir. Senhor Vargas, ele começou sem preâmbulos. Quando soube que ela tinha se casado de novo, e com uma criança no meio, eu tive pesadelos. Pesadelos vívidos. Aquela mulher não é uma pessoa, é um vórtice. Ela destruiu meu filho. A voz quebrou. Ele tem 16 anos agora, mas ainda está em tratamento psiquiátrico. Toma remédios para conseguir se concentrar, para não ter ataques de pânico ao ver uma mulher morena de cabelos longos na rua. Ela não o bateu, Sr. Vargas. Ela fez algo pior. Ela convenceu ele de que o mundo era um lugar sem gravidade, onde as regras não importavam, e depois o abandonou no vácuo quando se cansou do jogo. Seria possível conversarmos pessoalmente? Eu posso ir ao Rio. Ele me disse, pai, se eu puder impedir que outro menino passe pelo que eu passei, eu conto tudo. Queremos evitar que outras crianças sejam quebradas daquele jeito. Ao desligar o telefone, Ricardo olhou pela janela de seu escritório temporário. A cidade pulsava lá fora, alheia às batalhas silenciosas travadas entre suas paredes. Ele tinha uma peça do quebra-cabeça, talvez a mais importante. Enquanto isso, do outro lado do país, Verônica, trancada no seu banheiro cheio de vapor, acreditava estar avançando. Ela movia seu peão no tabuleiro, ignorante de que Ricardo, a centenas de quilômetros de distância, estava prestes a mover a rainha.